A música brasileira é associada no mundo inteiro a ritmos como o samba, a bossa nova. Mas o Brasil tem muito mais. Pega a visão, doidão. Nessa viagem por algumas capitais da música brasileira, te convidamos a conhecer a diversidade dos ritmos do Brasil. A guitarra baiana é um bandolim elétrico. E é um instrumento que se pode tocar qualquer escala, qualquer acorde, qualquer melodia. Então é um instrumento que tem um potencial de tocar qualquer coisa. Sempre toquei guitarra, sempre toquei blues, sempre toquei rock, sempre pesquisei esse ambiente que eu gostava e eu me vi obrigado a estudar música brasileira. Aí eu cheguei na guitarra baiana. Essa guitarra baiana aqui é uma guitarra baiana muito especial. Foi feita por um amigo meu chamado Fábio Batange, que é um luthier daqui de Salvador, especialista em guitarra baiana. Essa aqui é uma guitarra baiana construída por mim. Eu comecei a construir instrumentos, não tinha nenhum conhecimento sobre madeiras, pegava qualquer madeira e tentava fazer, às vezes o braço empenava, e era assim de uma forma amadora, mas que tinha um certo resultado. E aí depois eu tomei mais gosto ainda pela coisa e comecei a estudar. E aí comecei a desenhar também os meus próprios modelos. O primeiro instrumento que realmente eu fiz, que do zero que eu comecei, foi a guitarrinha baiana. A forma, a técnica de palhetar é muito semelhante à da guitarra elétrica. Vem do sambito a gogô, seja de que lado for. É o som da nossa história, se achegue, por favor. Traz um mote aqui intensa e mistura as tuas palavras, dando a elas seu valor. Entre as linhas da escrita, dois não há conversa só. Um mandando uma resposta, outro amarrando nó. É o repente brasileiro, dois não há conversa só. E a conversa se mistura, procurando a amarração, costurando a melodia com o mote da canção. É a voz do nosso povo, é o Brasil cantando agora. É pra quem quiser ouvir, é pra Deus Nossa Senhora. Entre as linhas da escrita, dois não há conversa só. Um mandando uma resposta, outro desatando nó. Brasileiro, dois não há conversa só. É o repente brasileiro, dois não há conversa só. É o repente brasileiro, dois não há conversa E a guitarra baiana, ao ser um bandolim, ela engloba todo o universo cultural do bandolim, que é um instrumento importante na cultura brasileira e é importante no choro. Bom, a história da guitarra baiana
É um instrumento que nasceu aqui assim em meados dos anos 40, né? Ela começou como pau elétrico, que era uma parte do instrumento e não tinha ainda o corpo do instrumento. Os inventores do pau elétrico, Dodô e Osmar, eles foram numa loja de instrumentos musicais bem tradicional de Salvador, compraram um cavaquinho e chegaram na bancada da loja e quebraram a caixa de ressonância do cavaquinho, porque eles queriam só o braço. E é um instrumento que nasceu de uma necessidade de amplificar. Porque quando o pessoal começava a dançar no salão e tal, o barulho era tão grande, não dava para ouvir direito os instrumentos. E aí já se tinha agora um instrumento elétrico. Quando chegou no início dos anos 50, Osmar, juntamente com o Dodô, resolveram pegar um caminhãozinho e resolveram desfilar na rua. Foi o maior sucesso. E aí chamou mais um terceiro músico e criou o trio. E como naquela época tudo que era novidade ali nos anos 40 era elétrico, então eles eram chamados de trio elétrico. Então o grave era a guitarra, o médio era o triolim e o agudo era o pau elétrico, que depois se tornou a guitarrinha baiana. Esse carnaval foi um diferencial. Rapaz, olha, a música brasileira é realmente absurdo, assim, de cultura e de diversidade. Cada região do país tem uma música muito própria. Então, assim, o Brasil é muito incrível por isso. Então, eu acho que essa mistura faz com que a gente seja muito especial.